temos notícias incríveis para você. A Calçada dos Gigantes na costa da Irlanda do Norte é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Reino Unido. Temos imagens captadas por um telemóvel. O drone de um turista registrou uma laje de pedra de 20 toneladas a abrir-se de um penhasco na Calçada dos Gigantes na Irlanda, revelando apenas escuridão atrás dela. 11 segundos depois, a pedra fechou-se de forma tão perfeita que não se conseguia ver nenhuma fenda. Quando os arqueólogos analisaram a rocha atrás dessa porta, encontraram 7 figuras eretas dentro de basalto com 60 milhões de anos. Cada uma com mais de 2 metros de altura, dispostas em formação de frente para a saída. E quando fizeram uma nova varredura, 4 dias depois, um deles havia desaparecido. Foi isso que realmente aconteceu. As imagens. O homem que deu início a tudo isso é Ciaran Doyle, um eletricista de 34 anos de Dublin. Numa terça-feira à noite do outono passado, Doyle pilotava seu drone recreativo ao longo da costa de Antrim, tentando capturar imagens do pôr do sol para o seu Instagram. Ele não estava atrás de lendas, não estava procurando nada em comum. Ele tinha vindo de carro de Dublin naquela manhã especificamente porque a previsão do tempo prometia céu limpo e mar calmo. E ele queria uma bela filmagem panorâmica dos penhascos contra a água. Ele já tinha feito isso centenas de vezes. Voar com o drone sobre a costa, capturar alguns minutos de filmagem, postar o melhor frame em seu perfil e voltar para casa. Mas eis a questão. O que seu drone gravou naquela noite se tornaria uma das filmagens amadoras mais analisadas dos últimos tempos. Havia o som inconfundível de ronco vindo de dentro da montanha. O vídeo mostra uma seção da face do penhasco de basalto se movendo. Uma placa do tamanho de uma van, cerca de 20 toneladas de rocha vulcânica sólida, empurrando-se lentamente para fora como uma porta com dobradiças. Atrás dela, escuridão total. O movimento era suave, deliberado, quase mecânico. 11 segundos. Então a pedra retornou à sua posição original com precisão cirúrgica. Sem rachadura, sem fenda, sem emenda. Se você assistir ao vídeo 1 minuto depois, jamais perceberia que algo havia acontecido. Doyle quase não publicou o vídeo. Ele achou que seu drone tinha apresentado algum problema, ou que a luz estava pregando peças na lente. Mas ele o assistiu 6 vezes no celular enquanto estava sentado no carro e conseguiu ver a sombra se movendo atrás da laje. Algo estava aberto ali. Algo real. Ele publicou o vídeo naquela noite. De manhã seu telefone não parava de tocar. Geólogos, jornalistas, canais de teorias da conspiração, pesquisadores universitários, todos querendo saber uma coisa: era real ou falso. É aqui que a história fica interessante. Uma dessas ligações veio do Dr. Sars Brennan, geólogo sênior da Queen's University, Belfast, que estuda as formações basálticas de Antrim há mais de 15 anos. Brennan não é do tipo que corre atrás de vídeos virais. Ela publicou dezenas de artigos sobre estruturas rochosas vulcânicas no Atlântico Norte. Quando colegas lhe enviaram o vídeo, ela quase o descartou de imediato. Depois assistiu uma segunda vez, e depois uma terceira. Qualquer pessoa desta região costeira sabe que durante o verão é comum ver Finn McCool em algum lugar da Calçada dos Gigantes. Mas no inverno é claro que ele hiberna. Claro, mas todas as criaturas mitológicas hibernam durante o inverno. Então ela ligou diretamente para Doyle e disse-lhe sem rodeios que ou a filmagem dele violava todas as regras conhecidas da geologia ou era a farsa mais sofisticada que ela já tinha visto. No dia seguinte, ela dirigiu até o local para descobrir qual das duas opções era a verdadeira. Para quem não sabe, a Calçada dos Gigantes é um trecho do litoral da Irlanda do Norte formado por aproximadamente 40 mil colunas hexagonais de basalto interligadas, resultado de uma erupção vulcânica ocorrida há cerca de 60 milhões de anos. Quando lava há mais de 1000,
e 100 graus Celsius preencheu o vale e esfriou, transformando-se nesses pilares geométricos assustadoramente perfeitos. A lenda local conta que um gigante chamado Finn McCool os construiu como uma ponte para a Escócia. Uma bela história. O que realmente estava selado dentro deles é algo completamente diferente. E acredite, em todos esses séculos de estudo, todos esses levantamentos geológicos e escaneamentos do solo, ninguém jamais detectou um único espaço oco dentro desses penhascos. Nenhum texto antigo mencionava uma porta secreta, nenhuma lenda sequer insinuava isso. A própria doutora Brennan havia examinado pessoalmente trechos daquela costa dezenas de vezes ao longo de sua carreira. E não encontrou nada além de rocha sólida todas as vezes, até que o drone de Kieran Doyle capturou a cena em sua câmera. Mas o que a doutora, o que Brennan descobriu ao apontar seu radar para aquele penhasco, é algo sobre o qual ela ainda não consegue falar sem que sua voz mude. E é por isso que 2 membros de sua equipe inicial pediram demissão na primeira semana. O que o radar encontrou? Na manhã seguinte, a doutora Brennan instalou seu radar de penetração no solo exatamente nas coordenadas indicadas nas imagens de Doyle. O tempo estava nublado. O vento soprava lateralmente do Atlântico. Ela calibrou os sensores e apontou a antena para o penhasco. Iniciou a varredura e esperou a imagem ser renderizada. O que apareceu na tela a fez parar. Ela ficou ali parada com os olhos fixos no visor por quase 2 minutos inteiros sem dizer uma palavra. Seu assistente de campo disse mais tarde que achou que o equipamento havia apresentado defeito porque ela simplesmente não estava reagindo. Ela não estava fazendo anotações. Ela não estava ajustando as configurações. Ela estava apenas olhando fixamente. Eis o que o radar mostrou: uma enorme câmara oca escondida dentro do que todos os geólogos da Terra sempre presumiram ser basalto completamente sólido. 3 metros de profundidade e 7 metros de largura. Uma sala selada atrás de rocha vulcânica sem entrada nem saída detectada por qualquer instrumento. Só isso já deveria ser impossível, mas o que a varredura detectou dentro daquela sala fez com que a própria câmara parecesse uma nota de rodapé. 7 figuras altas de pé na escuridão. Cada uma media entre 2 e 2 metros de altura. Estavam posicionadas em uma formação precisa, espaçadas exatamente a 1 metro uma da outra, e todas estavam voltadas para a porta de pedra, não dispostas aleatoriamente, não desmoronadas, não espalhadas como entulho em fileiras voltadas para a saída. Você pode olhar para uma pedra e dizer: "Isso me lembra alguma coisa", ou "Isso se parece com alguma coisa", lá longe, bem ao longe. Agora vamos ao que interessa. O basalto não se forma ao redor de objetos estáticos. Não é uma rocha sedimentar que se acumula lentamente ao longo do tempo. O basalto é lava resfriada. A única maneira de essas figuras estarem dentro daquela rocha é se elas já estivessem em posição quando a lava ainda estava líquida, queimando a mais de 2.000 graus Celsius, o que significa que elas estão seladas lá desde a erupção que criou a calçada dos gigantes há 60 milhões de anos. Os humanos só existiriam 59 milhões de anos depois. Sejam lá o que forem aquelas 7 coisas, elas já estavam naquela formação antes mesmo de qualquer coisa parecida com um ser humano caminhar sobre este planeta. Na manhã seguinte, um geofísico chamado Dr. Ian Gallagher chegou de Belfast com equipamentos de escaneamento mais avançados. Gallagher é especialista em imagens do subsolo, analisando o que está enterrado sob rochas, solo e fundo do oceano. Ele mapeou sistemas de rios subterrâneos no norte da Europa e trabalhou em levantamentos da crosta profunda para o governo irlandês. Quando começou o escaneamento naquela manhã, ele estava metódico, profissional e calmo, com a calma que vem de décadas analisando imagens subterrâneas.
Sem nunca se surpreender, 20 minutos depois, suas mãos tremiam tanto que ele teve que colocar o tablet sobre uma pedra e se afastar. Ele caminhou em pequenos círculos por cerca de 1 minuto, esfregando a nuca antes de voltar e olhar para a tela novamente. Mas eis que ninguém esperava. Sua digitalização em alta resolução revelou que as 7 figuras não eram de pedra maciça. Eram cascas ocas finas, camadas externas com interiores vazios como casulos, como vagens. Parecia que algo já havia estado vivo dentro de cada uma delas ou talvez ainda estivesse. O próprio material da casca era difícil de identificar. Seja lá do que fosse feito, não deveria ter sobrevivido ao contato com lava derretida. Nada orgânico resiste a essas temperaturas. Nada sintético também deveria. Não por esse período, não sob essa pressão. No entanto, lá estavam eles intactos e estruturalmente sólidos dentro de rochas que eram fogo líquido quando os dinossauros ainda estavam em extinção. Em 48 horas, agências governamentais foram discretamente notificadas. E-mails criptografados, reuniões a portas fechadas e o doutor, nome do médico no local. Brennan havia estudado durante toda a sua carreira que estava prestes a ser tirada dela. O encobrimento. Uma equipe da agência ambiental chegou em 48 horas e emitiu um comunicado quase imediatamente. As imagens do drone eram um truque de luz refletida no basalto úmido. Não havia nenhuma câmara. Nenhuma anomalia foi detectada. A área estava perfeitamente normal. Todos podiam ficar tranquilos. Mas eis a questão. A própria consultora principal, a doutora Brennan, a pessoa que eles contrataram para verificar o local, recusou-se a assinar o relatório. Mostraram-lhe a minuta do relatório. Ela leu 2 vezes e a empurrou de volta para o outro lado da mesa sem sequer pegar numa caneta. Colegas no local disseram que ela revisou os dados brutos do sonar uma última vez em seu laptop. Ficou completamente pálida, fechou a tela e entregou sua carta de demissão na semana seguinte. Sua carta tinha apenas 4 frases. A última dizia: "Já vi o suficiente." A agência não perdeu tempo depois disso. Eles ergueram pesadas barreiras de aço e placas de advertência amarelas brilhantes ao redor de toda a extensão do penhasco. A justificativa oficial: erosão costeira, risco de queda de rochas. A erupção foi muito rápida e os fluxos de lava foram muito densos. Fechamento de segurança padrão. Se você passasse pelas barreiras hoje, um guarda-parque lhe contaria a mesma história sem pestanejar. É uma boa desculpa simples e entediante. O tipo de coisa sobre a qual ninguém faz perguntas adicionais. Mas todos que tinham visto as imagens sabiam exatamente por que aquele trecho do penhasco estava repentinamente interditado. E o que aconteceu em seguida confirmou isso. Agora é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Antes que a equipe de pesquisa recebesse a ordem formal de deixar a área, a doutora Brennan conseguiu retornar ao local mais uma vez. 4 dias após a primeira digitalização, procedimento científico padrão. Realizar uma digitalização comparativa. Confirmar os dados iniciais e documentar quaisquer alterações. Ela esperava que tudo parecesse idêntico. Ela torcia para que parecesse idêntico. Queria acreditar que a primeira digitalização pudesse ter sido uma falha. Um artefato de densidade mineral incomum, algo que se dissiparia em uma segunda análise. Quando a nova imagem carregou em sua tela, ela se agarrou à borda da caixa do equipamento para se firmar. Uma das figuras havia desaparecido. Restavam apenas 6. A porta de pedra não se abriu nenhuma vez. Kieran Doyle, pressentindo a importância de suas filmagens desde o início, instalou uma câmera com sensor de movimento apontada diretamente para a rocha no dia seguinte à sua gravação original. Ela funcionou continuamente 24 horas por dia, durante todos os 4 dias. As filmagens não mostraram nenhum movimento na parte externa, nenhum tremor, nenhuma vibração. A porta permaneceu selada o tempo todo.
No entanto, dentro daquela câmara trancada, uma figura de 2 metros de altura simplesmente desapareceu. Sem poeira, sem detritos, sem rachaduras, sem túneis, sem deslocamento na pedra ao redor, nenhum vestígio de qualquer tipo. Era como se tivesse atravessado a rocha sólida e desaparecido na própria terra. A equipe examinou cada centímetro das paredes da câmara no exame. Nenhuma saída, nenhuma passagem secundária, nenhuma linha de fratura, nada. E veja só, os 6 restantes não reagiram, não se dispersaram, não mudaram de formação nem se afastaram do local onde o 7º estava. Simplesmente permaneceram ali na escuridão de frente para a porta, como se a saída do 7º fosse esperada. Como se fosse apenas o primeiro a partir. Se você quiser descobrir do que essas figuras são feitas, qual a temperatura que irradiam de dentro da rocha selada, e por que vem de trás daquela parede curta, e inscreva-se agora mesmo, porque o que as varreduras térmicas revelaram foi o que fez uma cientista abandonar o local e não atender o telefone por 3 semanas. Eles estão quentes e têm batimentos cardíacos. A doutora Niamh Callahan, especialista em imagens térmicas da University College Dublin, foi chamada para verificar a presença de fontes de calor vulcânico ou água subterrânea que pudessem explicar as leituras anômalas. Trabalho de diagnóstico direto. Ela já havia realizado esse tipo de levantamento dezenas de vezes em sítios geotérmicos na Islândia e nos Açores. Ela esperava encontrar uma fonte termal, uma bolsa de magma, talvez um canal de água subterrâneo gerando calor residual. E foram basicamente essas condições que permitiram a formação dessas colunas hexagonais poligonais. Algo banal, algo explicável. Era uma manhã congelante de março. Temperatura do ar 4 graus Celsius. Rochas da falésia igualmente frias. Clima típico da costa irlandesa, nada de incomum. Então ela apontou sua câmera térmica para o local da câmara. A tela ficou inundada de laranja e vermelho. Dentro daquela sala selada, as 6 figuras restantes irradiavam calor a 99 graus Fahrenheit. Isso mesmo, 99 graus Fahrenheit, bem longe da temperatura do corpo humano. Essa é a temperatura do corpo humano, a leitura exata da temperatura interna de uma pessoa saudável. O fato é que não existe nenhum mecanismo na geologia ou na termodinâmica que explique como algo se mantém tão quente dentro de uma pedra fria por sequer um século, quanto mais por milhões de anos. O calor se dissipa, sempre. Ela irradia para fora e se dissipa. Isso não é uma teoria, é uma lei fundamental da física. Selada dentro de basalto congelado cercada pelo ar do Oceano Atlântico, qualquer coisa quente deveria ter atingido o equilíbrio com a rocha circundante em questão de dias, não milhões de anos. Dias. Callahan recalibrou seu equipamento. Trocou as baterias, reposicionou a câmera e realizou a varredura de 3 ângulos diferentes. Todas as vezes 99 graus estáveis inconfundíveis. Ela até pegou emprestada uma segunda unidade térmica do kit de Gallagher e repetiu toda a sequência com um hardware diferente. Mesmo resultado. Ela se virou para os colegas e perguntou com a maior seriedade se estavam pregando uma peça nela. Ao ver seus rostos pálidos com os lábios cerrados sem ninguém rindo, percebeu que não. Guardou seus equipamentos no carro sem dizer mais nada e não respondeu a nenhum e-mail ou telefonema por 3 semanas. Quando finalmente respondeu, foi apenas uma frase: "Preciso de mais tempo para processar o que vi." Mas eis o que ninguém esperava. A equipe também instalou sensores de vibração ao longo da parede rochosa para detectar movimentos subterrâneos. O que esses sensores captaram talvez seja o detalhe mais perturbador de toda a história: um pulso rítmico que se repetia a cada 4 segundos. Consistente, constante e imutável. Finn McCool não era um bom nadador. Então ele usou o material deixado pelos vulcões para construir uma ponte até a Escócia. Um dos pesquisadores seniores, e ele escolheu suas palavras com muito cuidado,
Ao dizer isso, admitiu oficialmente que o padrão era indistinguível de uma frequência cardíaca lenta. As leituras térmicas também não eram estáveis. Elas subiam acima de 100 graus sem nenhum gatilho externo para depois voltarem a cair para 99 graus. As flutuações não correspondiam às marés, ao clima ou a qualquer ciclo geológico conhecido. A equipe fez correlações com a pressão barométrica, as fases da Lua e a atividade sísmica no Atlântico Norte. Nada coincidia. O calor se comportava de forma independente e autônoma. O que quer que o estivesse gerando vinha de dentro daquelas cascas ocas, e a cada 72 horas, quando a equipe fazia uma nova varredura, a situação piorava. Eles estão se movendo em direção à porta. As 6 figuras restantes mudavam de posição. Não drasticamente, alguns centímetros de cada vez, quase imperceptíveis entre as observações individuais, mas de forma consistente e direcional, sempre na mesma direção. Já não estavam naquela formação militar precisa. Tinham se agrupado e deslocavam-se firmemente em direção à porta de pedra selada. Lentamente, deliberadamente, como algo que desperta de um sono muito longo e decide que é hora de partir. Os pesquisadores sobrepuseram os dados de posicionamento de cada varredura de 72 horas em uma única imagem composta. Quando viram a trajetória mapeada, 7 pontos de dados mostrando um caminho claro e ininterrupto em direção à saída. Ninguém na sala disse nada por um longo tempo. Agora é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Pense no que isso significa. Essas coisas estão presas dentro de rocha vulcânica desde antes da existência dos mamíferos. Elas sobreviveram a todas as espécies, todas as civilizações, todos os impérios que já surgiram e caíram na superfície acima delas. Por dezenas de milhões de anos elas não se moveram. Permaneceram em formação pacientes imóveis. E agora, neste exato momento, em nossa geração, elas estão se dirigindo para a saída. Enquanto isso, mais de 1 milhão de turistas visitam a calçada dos gigantes todos os anos. Famílias caminham sobre aquelas pedras negras com seus filhos. Tiraram selfies. Ouviram os guias falarem sobre Finn McCool. Eles não têm absolutamente nenhuma ideia do que realmente existe por trás daquela parede rochosa. Ninguém imaginava que há apenas 12 metros atrás da rocha, 6 entidades estivessem irradiando o calor corporal para a pedra fria e se aproximando lentamente de uma porta que já havia se aberto uma vez. Esses relatos ainda não foram confirmados, mas parece que o gigante entrou em hibernação para o inverno. A doutora Brennan, apesar de sua renúncia, tentou tornar o assunto público. Ela passou meses compilando todos os dados térmicos, os padrões de batimentos cardíacos, as mudanças de posição, a análise da composição da carapaça. Ela escreveu um artigo formal, que foi revisado por 2 colegas de confiança que confirmaram a solidez de sua metodologia e o submeteu ao Conselho de Revisão Geológica da Irlanda. Ela acreditava que o público merecia saber o que havia dentro do monumento nacional mais famoso do país. O conselho rejeitou a proposta imediatamente. Equipamentos defeituosos, metodologia falha, evidências insuficientes. Caso encerrado. E tem mais um colega que faz parte desse conselho a contatou em particular depois extraoficialmente por telefone descartável. Ele disse que o verdadeiro motivo não tinha nada a ver com a pesquisa dela. Ninguém queria lidar com o caos. Se o público descobrisse que assinaturas térmicas biológicas e pulsos rítmicos haviam sido detectados dentro de basalto antigo, isso abalaria os alicerces de tudo o que pensamos saber sobre a história da vida na Terra. Todos os livros didáticos seriam reescritos. Todas as linhas do tempo seriam destruídas. Todas as suposições sobre quando a inteligência surgiu pela primeira vez neste planeta foram descartadas. Em abril, todos os equipamentos de monitoramento foram discretamente removidos do local. Os pesquisadores foram avisados em termos claros. Mantenham-se em silêncio.
ou suas carreiras estarão acabadas. Nada de publicações, entrevistas, redes sociais, nada. Mas eles não conseguiram destruir tudo. As evidências sobreviveram. Ciaran Doyle ainda guarda as filmagens originais feitas com o drone em 3 discos rígidos armazenados em locais diferentes em Dublin. Ele os verifica semanalmente para garantir que os arquivos não tenham sido corrompidos ou apagados remotamente. Ele contou a um amigo próximo que agora dorme de forma diferente, mais leve, mais alerta, como se algo em seu cérebro tivesse mudado na noite em que viu aquela pedra se mover e nunca mais tivesse voltado ao normal. Os pesquisadores que trabalharam no local, Brennan Gallagher, Callahan e pelo menos outros 2 membros da equipe, mantiveram cópias pessoais de tudo. Dados de sonar, registros térmicos, gravações de vibração, varreduras de posição, fotografias com data e hora de cada leitura dos equipamentos. Tudo salvo em discos rígidos criptografados guardados em um local inacessível a qualquer agência sem mandado judicial. Eis a questão. A última varredura antes da retirada do equipamento mostrou as 6 figuras ainda se movendo, ainda pulsando, ainda quentes. A mais próxima da porta estava a poucos metros da entrada de pedra, e seu batimento cardíaco rítmico estava visivelmente mais forte do que na semana anterior, ficando mais alto, ficando mais rápido, como se pudesse sentir o quão perto estava da saída. Mas a pergunta que tira o sono de cada um desses pesquisadores não é sobre os 6 que ainda estão lá dentro. É sobre aquele que já saiu. Quando eles escanearam a câmara pela primeira vez, havia 7 figuras, agora são 6. Uma se foi. Ela não rompeu a pedra, não abriu a porta, não deixou um túnel, uma rachadura, um arranhão ou um único grão de poeira deslocado. Simplesmente não estava mais lá. Então, onde ela está agora, em algum lugar sob o Atlântico, à deriva por sistemas de cavernas que se estendem por quilômetros sob o leito marinho irlandês, escondida em uma caverna inexplorada ao longo da costa, enterrada dentro de outro penhasco, que ninguém pensou em escanear, ou em algum outro lugar completamente diferente sob uma cidade, dentro de uma montanha, movendo-se por espaços que nunca pensamos em procurar. E aqui está o ponto. Os 6 restantes não se abalaram quando o 7º desapareceu. Eles não se dispersaram nem se reorganizaram. Eles simplesmente continuaram caminhando em direção à porta, pacientemente, firmemente, como se a partida fosse esperada. Como se fossem os primeiros a sair, como se estivessem esperando a sua vez. Passamos toda a nossa existência acreditando que fomos os primeiros seres inteligentes a caminhar sobre este planeta. Esses números dizem o contrário. Algo estava aqui muito antes de nós, selado em pedra, irradiando calor, pulsando com um ritmo que soa exatamente como a respiração. E tem estado à espera dentro da rocha, enquanto todas as civilizações que construímos surgiram e desapareceram na superfície acima dela. A doutora Brennan disse algo recentemente, extraoficialmente, a uma das poucas pessoas em quem ainda confia. Ela disse que tratamos a história antiga como algo morto, algo que desenterramos e colocamos atrás de um vidro. Mas e se não estiver morta? E se estiver apenas adormecida? E se finalmente estiver a despertar? Neste momento, 6 figuras estão de pé diante de uma porta de pedra dentro dos penhascos da calçada dos gigantes. Os seus batimentos cardíacos estão a ficar mais fortes. As suas assinaturas de calor estão a aumentar. Estão a centímetros da saída. E o 7º já está por aí em algum lugar, se movendo por um mundo que nem sabe que ele existe. Você acha que essas 6 figuras ainda estão atrás daquela porta? Ou será que mais já escaparam? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser saber no momento em que novas evidências surgirem sobre essa história, inscreva-se e ative as notificações, porque ela está longe de terminar.